5 hábitos que estão bloqueando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, o profeta nos diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando olhamos esse texto, nós podemos pensar que as bênçãos do Senhor, elas estão constantemente como um rio fluindo em nossa direção. Mas assim como é possível ao homem criar uma barragem e bloquear o fluir das águas daquele rio, alguns comportamentos nossos podem estar bloqueando a ação das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O primeiro desses comportamentos é a falta de perdão. 2 mitos acerca do perdão. Algumas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Trazemos devocionais toda semana para edificar e fortalecer a sua fé. 2 mitos acerca do perdão. Algumas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Não. Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. É você tirar o efeito negativo daquela ofensa sobre a sua vida. Você lembra, mas aquilo não mais interfere na sua vida. Um outro mito acerca do perdão é que quem perdoa volta a confiar. Nem sempre. Porque quando estamos falando de perdão, estamos falando sobre uma resolução do passado. Voltar a confiar se trata de algo do presente para o futuro, que pode ou não acontecer. Entendendo e separando esses 2 mitos acerca do perdão, por que nós devemos perdoar? Quando nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 18, dos versículos 21 a 35, é contado a história de um homem que recebe perdão. E ao meio do caminho, quando ele está voltando para sua casa, ele encontra alguém que lhe deve. E ele não perdoa a sua dívida. O soberano que soube dos maus tratos que esse homem que recebeu dele grande benevolência e não entregou benevolência para outra pessoa, chama ele de volta e o coloca em uma prisão. É exatamente isso que acontece quando nós não liberamos perdão. Nós criamos as nossas próprias cadeias. Em Cristo Jesus nós somos livres, mas quando conscientemente ou inconscientemente nós decidimos não perdoar alguém, nós criamos as nossas prisões e passamos a viver cativos do nosso ego, do nosso eu. Porque o que não nos deixa perdoar é o nosso ego, que está ferido, que está ofendido e que na sua mente, na sua forma de pensar disso, o outro não merece esse perdão. E de fato, o outro não merece. Por isso que é perdão, a raiz da palavra perdão é carizomai, que tem a origem da palavra graça. Perdão é algo que nós oferecemos para alguém que não merece, mas nós entregamos. Por isso que é carizomai. Nós precisamos entender que perdoar tem a ver com a eliminação do poder do passado em nós. Tem pessoas que não conseguem produzir, viver no seu momento, no seu presente, porque está presa a uma ofensa do passado. Aquela pessoa que te ofendeu às vezes foi embora da sua vida, não mais participa do seu dia, mas ela consegue estragar a sua janta, o seu café da manhã, a sua noite de sono, o seu dia de lazer com a sua família, porque você lembrar daquela pessoa, o seu dia acaba. E você não está percebendo que não perdoar está te fazendo mais mal do que está te fazendo bem. Então quando nós perdoamos, nós nos libertamos daquela prisão. É como você é sábio? Responde para mim. Você, por exemplo, é dono de uma empresa e manda um funcionário embora, mas continua dando a cesta básica dele, continua pagando o salário dele. No final de um ano, ele não produziu nada de benefício para a sua empresa, mas continuou extraindo da sua empresa. É exatamente isso que acontece quando nós não liberamos perdão para alguma pessoa. A pessoa não produz mais benefício nenhum na nossa vida, porque ela já está longe, não faz mais parte do nosso ciclo de amizade, mas ela continua minando, extraindo, retirando energia de nós, nos deixando irado, mal-humorado, sem prazer para a vida, estragando o nosso almoço, a nossa noite de sono. Isso está criando barreiras
para que a bênção do Senhor chegue sobre a sua vida, porque quando Deus vem nos abençoar, Ele quer encontrar o nosso coração puro, nosso coração limpo, nosso coração sarado. Trabalhe essas verdades na sua mente. Quando perdoamos, não estamos negando a gravidade da ofensa, só decidimos conscientemente não permitir que tal ofensa continue a exercer poder sobre as nossas vidas. É necessário você virar a página. Lembre que em Colossenses 1, do versículo 13 a 14, Paulo vai nos falar: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Se nós fomos perdoados, Deus espera que nós perdoemos também. Tratada a diferença dos mitos sobre o perdão, nós precisamos liberar perdão, porque perdoar é uma questão de amor próprio. Martin Luther King vai dizer assim: eu faço opção pelo amor, o ódio é um fardo pesado demais para se carregar. Está na hora de nós aliviarmos a nossa vida, porque estamos carregando bagagens desnecessárias, estamos carregando, nutrindo sentimentos que nos fazem mal. Guardar rancor, mágoa, como já disse alguém, é beber veneno esperando que o outro morra. Se liberte, meu irmão, se liberte, minha irmã, se liberte, jovem. Por favor, libere perdão para que você possa viver em paz. Pastor, você não sabe quem me ofendeu, o tamanho da ofensa. A questão não é o que fizeram com você. A questão é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Deus está convidando você a virar a página. Deus está convidando a mim e a você a retomarmos a nossa vida, porque as bênçãos do Senhor estão vindo sobre nós, mas às vezes estamos nós levantando barreiras que nos impede de acessar essas bênçãos. Um desses hábitos que tem impedido nós de acessarmos a bênção do Senhor é a falta de perdão. O mal já foi feito a nós, mas quando nós perdoamos, nós nos libertamos do fruto que esse mal poderia produzir em nós. Alguém te ofendeu, te magoou, te entristeceu, te pôs para baixo, você amou e foi traído, você ajudou e recebeu ingratidão. Isso gera em você um sentimento. A ação dele é o mal praticado. O sentimento que gera em nós é o fruto desse mal. E o perdão nos livra do fruto desse mal em nós, porque é esse mal em nós que vai nos matar aos poucos se nós não nos libertarmos dele. Então, o Senhor está convidando você a perdoar. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Ore a Deus, consagre a sua vida a Deus, pedindo para que Deus venha te dar força, para que você possa liberar perdão, para que você possa se desprender dessas algemas, dessas cadeias que às vezes nós mesmos criamos em torno de nós. A segunda barreira que tem nos impedido de acessar as bênçãos do Senhor é o orgulho. A soberba, segundo Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Quando estamos orgulhosos, estamos cheios de nós mesmos. A máxima do mundo tem sido essa: há tanto eu em mim que tu não cabe. Mas quando nós estamos tomados por orgulho, o outro não cabe em nós, mas também de Deus nada cabe em nós, porque Deus não divide espaço com o sentimento de orgulho. Aonde Deus reina, o sentimento que predomina é a humildade. Porque Jesus se despiu da sua roupa de realeza e se tornou homem e veio habitar entre nós. Você pode ver um exemplo de maior humildade do que esse. O Pai da eternidade vai se submeter ao tempo. O que criou o homem, o útero, vai se submeter a entrar dentro de um útero e sair e ser colocado dentro desse mundo. Isso são exemplos de humildade. Então, quebre o orgulho. Descubra se você está com orgulho emocional, intelectual, ou até mesmo com orgulho espiritual, se achando. Deus está te convidando a romper essas barreiras, porque Tiago capítulo 4, verso 16 diz que Deus resiste aos soberbos, ou seja, há uma resistência espiritual, no mundo espiritual, contra os soberbos, contra aqueles que andam de nariz empinado, contra aqueles que se acham tal, há uma resistência. Então você pode romper essa resistência. Existem coisas na minha e na sua vida que não é Deus que vai fazer por nós, é nós que iremos fazer por nós mesmos. E esse é um entendimento que o vitimista não tem, porque ele fica aguardando que o outro faça por ele, o que compete a ele fazer por si mesmo.
A terceira barreira é a desobediência. Nós somos chamados para obedecer a palavra de Deus. Uma vez que nós desobedecemos, não adianta sacrificarmos. Isso fica bem claro na passagem que Saul espera pelo profeta Samuel, e o profeta Samuel não chega no tempo que Saul achava que ele tinha que chegar. Ao invés de esperar, Saul resolveu sacrificar. Ao invés de obedecer, Saul sacrifica. Ele acaba praticando uma desobediência, porque ele não tinha autorização para sacrificar. É dentro desse contexto que, se você vai sacrificar, mas vai deixar de obedecer, então deixe de sacrificar para obedecer. Porque a obediência é o primeiro princípio. Obedecer vem antes de sacrificar. Deus só vai atentar para o nosso sacrifício, para um jejum, para um momento de busca, para um momento de clamor, para algo que nós vamos nos abster por um propósito, se nós não estamos quebrando outros princípios. Porque se estivermos quebrando outros princípios, nós estamos desobedecendo. E esse hábito de desobedecer cria uma barreira para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Porque a obediência é um mapa que nos leva a ter acesso às bênçãos de Deus. Uma vez que deixamos de obedecer, nós deixamos de ter acesso a esse mapa. E a quinta barreira é a ingratidão. Alguém já disse que a gratidão, ela é a memória do coração. O ingrato, ele não tem memória, ele tem mente curta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. A ingratidão nos leva a passar pela vida com a mentalidade de vitimista. Nós ficamos sentados reclamando como poderia ser diferente, ao invés de celebrarmos aquilo que está na nossa vida. Ao invés de agradecermos pelo fato de estarmos vivos. Às vezes nós ficamos tristes e trazendo à nossa mente aquilo que nos falta, e por causa disso não conseguimos celebrar aquilo que já temos. Nós precisamos trabalhar a gratidão, porque a gratidão vai curar a nossa visão, vai nos fazer focar naquilo que nós já recebemos de Deus, naquilo que nós já temos acesso, vai nos fazer celebrar a vida a partir daquilo que temos, e não vamos ficar reclamando a partir daquilo que nos falta, porque se nós temos Deus, nós não temos mais falta de nada, porque todas as outras coisas podem faltar, mas o Senhor não. Essa é a verdade do Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Todas as outras coisas podem faltar, mas se o Senhor está comigo, se o Senhor não me faltar, está tudo bem, porque Ele nos guia a águas tranquilas, Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele nos leva a tempo de refrigério. Então é o Senhor que não nos pode faltar e não as coisas. Então entenda que nesse devocional, nessa palavra do dia de hoje para o teu coração, Deus está te convidando a romper com esses hábitos, porque Ele quer que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, bênçãos sem medidas, transbordantes. Deus quer que você não simplesmente seja abençoado, mas seja a bênção de Deus caminhando sobre a terra. Em Gênesis capítulo de número 12, Deus vai fazer 7 promessas a Abraão, e todas as promessas Deus cumpre, mas depois Deus vai fazer um desafio a Abraão. Deus vai falar: Abraão, sê tu uma bênção. Quando nós rompemos com esses hábitos, não só as bênçãos do Senhor nos alcançam, mas nós nos tornamos a bênção. Quando Ló decidiu ir para a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão teve que ir para o deserto, não foi Abraão que recebeu um deserto, mas foi um deserto que recebeu um Abraão. E aonde Abraão chegava com a presença de Deus, as coisas aconteciam. Aonde ele cavava poços, dava água. Sabe por quê? Não é o local, é quem está conosco naquele local. Se for Deus que está conosco, fique tranquilo. Ainda que seja o deserto mais árido, ainda que seja o deserto mais escaldante, Deus está com você. Chegará a provisão, chegará o milagre, chegará a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. O ingrato, ele sempre vai focar naquilo que não tem, por isso ele reclama. O agradecido, ele foca naquilo que ele já recebeu, por isso ele celebra. Que Deus possa te abençoar através desse devocional. Compartilhe ele para 3 pessoas nos grupos de Telegram, no WhatsApp, e ore comigo essa oração da noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que nos ouviram até este momento, Pai.
Que essa palavra transborde sobre a vida deles o entendimento que o Senhor precisa que nós tenhamos acerca das tuas escrituras. Nos capacita a perdoar, a obedecer. Nos capacita, Senhor, a vencermos o nosso orgulho, a trabalharmos em nós, ó Deus, a gratidão. Pai, que nós sejamos visitados pelo Teu Espírito, não somente hoje, mas sempre, ó Pai. Abençoa a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe, toque no botão preto abaixo e inscreva-se aqui no canal.